É a última semana que nós vamos falar sobre família, o cordão de 3 dobras, e vamos orar pela família hoje, Oramos pelas mulheres e depois nós vamos orar pela família. Lucas capítulo 15, verso 1 diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: parábolas da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propõe então esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixar no deserto as 99, não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Feche seus olhos mais um instante. Deus amado, que estamos, Senhor, em Tua presença, Pai. Senhor, ministra a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Para que, Senhor, nessa noite a Tua palavra, Senhor, venha entrar em nosso coração, em nossa mente, transformar a nossa alma, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos, oramos e confiamos em Teu poder, no nome bendito de Jesus. Amém. Podemos assentar? Irmãos, eu vou procurar ser bem breve para a gente poder meditar na palavra, mas também poder aplicar uma oração, conforme eu disse, especial para você levar para o seu lar. E eu quero falar um pouquinho a respeito de Jesus, E Jesus, irmãos, é um nome poderoso. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ele tem poder no céu, na terra, embaixo da terra. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da sua vida. E meus irmãos, a obra que Jesus fez na terra, a obra que Ele conquistou pela nossa vida é algo muito grande. E nós vamos falar um pouquinho porque o que acontecia na época lá de Jesus, quando Ele estava ali reunido, estava ali, diz que assentado com o pessoal, comendo, os pecadores. Se aproximam então esses fariseus e os escribas. E qual era o objetivo deles único? Era apenas criticar, murmurar e julgar a Jesus. E fato, irmãos, que Jesus, Ele não compartilhava com o sistema e pensamento deles. O reino, irmãos, que esses homens se importavam, não era o reino de Jesus. Jesus se importava com qual reino? O reino de Deus, o reino do Pai, do seu Pai, do nosso Pai por adoção. Jesus estava preocupado nisso, para salvar as almas, para libertar as pessoas desta opressão, deste reino, desse sistema que existe na face da terra, que foi aplicado quando o homem pecou lá no Éden. O pecado entrou, irmãos, o sofrimento, as prisões entraram no mundo. E o ser humano hoje tem vivido uma vida muitas vezes ainda tendo coisas, ainda sendo capaz de viver uma vida infeliz, uma vida incompleta. Por quê, irmãos? Porque as coisas deste reino, deste mundo, ainda que nos dê um certo conforto, que nos dê uma certa condição, de você ir e vir, e não são elas
que fazem a nossa vida ser completa ou nos alegrar. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos ter as coisas, que nós não devemos buscar as melhores coisas, que nós não devemos buscar melhorar a nossa vida, ter uma condição melhor. Esta é a necessidade do ser humano nessa terra. Mas, irmãos, algo que nós precisamos entender, que somente isso, irmãos, na nossa vida não é o suficiente para que a gente tenha paz interior, para que a gente tenha uma certeza, né, de vitória, de bênção, de transformação. Irmãos, porque depois de uma vida, né, de luta, de conquistas, chega o dia da verdade. E qual que é o dia da verdade, irmãos? É o dia que nós vamos partir desse mundo. E qual que vai ser, irmãos, a nossa partida? Para onde nós vamos partir? Hoje eu escutei duas situações. Tem um senhor lá que a gente via todo dia, mas onde que ele estava? No boteco, né? Bebendo, etc e tal. Agora hoje, ontem chegamos ali, a notícia, o homem havia falecido em casa. Aí foram ver o que aconteceu com o homem. Cirrose, né? Chegou o fim. E para onde que vai? E o outro foi um médico, né? Um médico cristão que fazia atendimento no hospital, e ele passando experiências espirituais na sua vida. E bem no começo, quando ele estava atendendo um homem, né? E o homem tinha mais ou menos, acho que o mesmo problema desse que eu acabei de dizer. E eles tinham feito uma cirurgia no pâncreas, né? Tem uns médicos aqui, sabem mais ou menos ali. E só que eles acabaram de fazer essa cirurgia, a equipe desse médico, e ele foi para o quarto, e como estava tudo bem, ele falou para a família: olha, amanhã eu vou dar alta para ele. E quando chegou o momento lá da noite, esse homem começou a passar mal, e passar mal, e passar mal, e ele praticamente morreu ali, né, no quarto. Chamaram ele, eles foram lá, e ficaram 30 minutos ali, tentando, que é o tempo, né, médio de tentativa de reanimar ele, para tentar fazer ele voltar à vida, e não deu. E de repente ele falou assim: não, vamos tentar mais um pouco. E quando ele estava ali tentando fazer este homem, né, voltar à vida, o que aconteceu? Ele começou a ver uma manifestação espiritual. Deus mostrou para ele que aqueles demônios vieram buscar a sua vida. Olha que coisa terrível, irmãos. Ele falou assim: olha, eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa dessa, mas foi uma experiência dele com Deus. E ele ficou mais 15 minutos tentando ali, e ele viu que eles pegaram aquela alma e levaram, e foi embora. Olha que experiência, irmão, sobrenatural, né? A gente talvez às vezes nós não vemos isso, e nós ignoramos, irmãos, que a vida espiritual, ela existe acima da nossa vida física. E a nossa vida física aqui na terra, ela é limitada, irmãos, é pouco tempo. Mas o que Deus nos promete, irmãos, é que se nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não vamos viver só esta vida, nós vamos viver uma vida. Que tamanho que é essa vida depois que nós morremos? Pequena? Que tamanho que é uma vida eterna, irmãos? Ela é eterna, não tem fim. E, meus irmãos, e é isso que eu quero dizer para você esta noite, falando a respeito do reino que Jesus veio para confrontar aqui nesta terra. Jesus não compartilhava com estes homens, e eles queriam que Jesus fizesse parte desse mundo. Por que para eles importava isso, irmãos? Porque eles queriam ter um convívio em sociedade. Os fariseus e escribas, né, eles eram homens que tinham condições diferenciadas dos demais. Eles queriam aparência, eles queriam status, eles queriam o poder, a glória, o prestígio. Era a lógica do mundo que eles queriam, irmãos. E não era aquilo que Jesus estava trazendo como novidade. Eles eram os homens que queriam ter as coisas através do merecimento, da conquista, da vitória, do sucesso. E isso, irmãos, acontecia na época de Jesus, quando ele esteve na terra. E sabe, irmãos, eu estava meditando sobre isso, sobre o cenário que a terra estava quando Jesus veio, e eu comecei a orar a Deus, né, preparando essa mensagem, e Deus foi falando no meu coração. Você veja bem, irmãos, Jesus veio numa época
bem propícia para deixar todos esses ensinamentos. A época e o local, irmãos, era um lugar onde, os homens tinham as suas ovelhas, eram pastores de ovelhas, não tinham recursos para combater pela internet, mas era o combate ali, pessoa a pessoa. Homens que não olhavam para outra coisa a não ser o seu pequeno reino. Irmãos, eu vejo como Deus, tem uma sabedoria tão grande para aplicar as coisas. E nós vamos ver que esses fariseus e escribas eram gente da alta sociedade, que queriam notoriedades, que queriam ser reconhecidos por causa dos seus méritos, e acreditavam que eles eram capazes de cumprir a lei do Antigo Testamento com rigor, por causa da sua condição. Por isso, irmãos, o que eles não faziam? Eles não se misturavam a quem? Aos fracos, não se misturavam aos pobres, aos ignorantes, enfim, aos desprezados da sociedade da época. Por isso, irmãos, não é nada estranho que Jesus incomodasse os fariseus e os escribas, ou a todos aqueles que discordavam do reino que Jesus veio trazer à face da terra. Enquanto eles observaram os méritos, Jesus doava o quê? Misericórdia. Enquanto buscavam ambição, Jesus doava graça. Olha a diferença, irmãos. Jesus tem um outro caminho para nós. Ele tem algo, irmãos, que não cabe no coração do homem que se envolve somente nas coisas e prazeres deste mundo. Porque, irmãos, eles conflitam um com o outro. Enquanto eles queriam fazer coisas por merecer, olha que Jesus procurava. Jesus buscava quem não tinha nada a oferecer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus procurava aqueles que não tinham nada a oferecer. Não é dinheiro, não é posição, não é cargo, não é a sabedoria, não é o conhecimento, não é a força, não é a disposição, não é nada disso, irmãos. Sabe o que Jesus veio procurar aqui na terra? Coração, alma, desejo de amar, de estender a sua mão, de fazer aquilo que realmente alcança a vida das pessoas. Meus amados, Jesus conhece muito bem as nossas intenções, sabia? Ainda que a gente diga que é inocente, que a gente não tinha intenção de fazer alguma coisa, Jesus é direto, irmãos. Ele vai ao ponto. Se Jesus falar, irmãos, conosco numa situação que nós não aceitamos uma transformação, nós vamos ficar bem chateados, não vamos? Se Jesus achar algo no nosso coração que nós estamos teimando, que nós estamos dizendo, não, aqui não, Senhor, eu quero continuar na minha vida assim mesmo, Jesus começa a trabalhar no coração. E ele começou a trabalhar aqui com esses homens quando ele começou a falar em parábolas. E a primeira parábola que Jesus começa a falar aqui, irmãos, é sobre as 100 ovelhas, dizendo, olha, se um homem que tem as suas 100 ovelhas perder uma delas, o que ele vai fazer? Ele vai deixar essas 99 lá no aprisco, guardadas, e ele vai atrás dessa perdida. E ali, irmãos, por quê que ele vai atrás? Não é por interesse financeiro, não é por ambição, não é por outra coisa, mas ele vai porque o seu coração está preocupado com ela, sabendo que ela é uma criatura que não tem autodefesa, que ela não tem condições de lutar com um leão, com um outro animal. Então ele vai lá, e diz a palavra, irmãos, que quando ele acha ela, o que ele faz? Ele coloca ela nos seus ombros. E eu fui buscar o que significa colocar nos ombros. E você sabe o que significa, meu amado? O seguinte: proteção, preocupação, amor, cuidado, responsabilidade sobre ela. Irmãos, veja que coisa tremenda nesse ensinamento de Jesus,
que ele traz nessas parábolas, falando aqueles homens que não estavam preocupados com ninguém que estava só. Pouco importava aqueles que vinham ao templo, pouco importava aqueles que estavam sofrendo. Eles queriam era ter o seu dinheiro, a sua condição, ter a sua vida prazerosa, e não se importavam com as pessoas. Mas Jesus vem aqui e ele está falando sutilmente de algo que estava acontecendo com aqueles fariseus e escribas. Irmãos, eu estava lendo também sobre Lutero, né? E Lutero fala uma história sobre uma mãe, exemplificando este texto. Ele diz assim: olha, uma mãe que tinha muitas crianças, e quando uma delas fica doente, esta mãe faz o quê? Ela pega e ela se dedica inteiramente àquela criança que está enferma, cuidando, dando uma atenção especial. E ele diz assim: não quer dizer que ele abandona as outras crianças, que ela abandona, mas por um momento ele está cuidando daquela que está sendo assolada, aquela que está passando por dificuldades. Olha, irmãos, uma coisa tão especial, né, que acontece falando de Jesus. E há mais uma outra parábola que Jesus falou, é a respeito desta parábola da dracma perdida, dentro de casa. Ele diz que ela acende a candeia, varre a casa, e ela busca com diligência, ela busca com afinco, pela importância que esta dracma, não pelo seu valor especificamente, mas por algo que representava na sua vida uma necessidade. Essa dracma representava aqui, né, um dia de trabalho, tinha outras representações também na vida. E meus irmãos, quando ela encontra esta dracma, diz que ela chama ali as suas amigas, as vizinhas, para que se alegrem agora com ela, com essa dracma encontrada. Irmãos, o ser humano, eu e você, nós jamais encontraríamos Deus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Deus, Ele nos procurou primeiro, para que nós pudéssemos encontrá-lo. Olha, irmãos, esta mulher na sua casa, por que diz que ela foi com diligência? Porque a casa naquele tempo não eram casas igual hoje, com um piso alisado, com iluminação. Eram casas com chão batido, provavelmente tinham ali algumas frestas, né, no chão, algumas valetinhas, e não tinham janelas para iluminar, e ela tinha que acender a candeia e buscar em cada lugar para achar onde estava essa dracma. E eu quero, irmãos, aproveitar essas parábolas para que possamos ter uma outra relação com Deus, em relação ao arrependimento, não só de um pecador, irmãos, mas também eu quero chamar nossa atenção em algo muito especial que o nosso pastor falou conosco aqui na igreja a respeito da família. Irmãos, uma experiência da nossa falta em relação à nossa família, de buscar algo que está perdido, talvez lá dentro da nossa casa. E o que pode estar perdido, irmãos? Pode ser o diálogo, pode ser o respeito, pode ser o entendimento, o perdão, a confiança, a unidade, né, de fazer junto um trabalho, um projeto, de desejar prosperar naquilo ali, o respeito pelos nossos filhos. Irmãos, eu quero lembrar aqui uma história, vou contar para vocês algo especial que aconteceu comigo. Irmãos, eu oro pela minha família constantemente, todos os dias. Às vezes eu oro pela manhã e às vezes eu oro à tarde, por todos os meus filhos, né? Tenho uma porção, 6 filhos, está vindo o 9º neto, nona neta, agora uma netinha. E meus irmãos, você sabe que Deus responde oração? Amém. Bom, eu tenho um milagre lá, que é o meu netinho Filipinho, que foi obra
obra de Deus, milagre. Ele nasceu, eu estava com ele domingo. Pensa no menino que a gente não esperava que viesse, ele está lá feliz, saudável. Mas irmãos, antes de acontecer isso, meu filho, quando já estava com muitos anos, já uns 5 anos mais ou menos de casado, que a sua vida deu uma estabilizada, ele é um menino muito assim ponderado com as suas coisas, ele falou assim: agora eu vou querer ter um filho. Então eles começaram a preparar tudo isso aí. E o que aconteceu? Não engravidava, fizeram teste, fizeram exames, e quando foram ver, a minha nora estava tudo certo. E quando foram ver, o problema estava no meu filho. O médico descobriu que o problema estava nele. E só que até aí, irmãos, eu não estava sabendo nada disso. Mas como eu estava orando a Deus sempre, não sabia nem ainda do projeto, porque eu não gosto de me intrometer na vida deles. Cada um tem que ter a sua liberdade, a sua realização. E nós fazíamos uma brincadeira com ele, tanto eu quanto o sogro dele, dizendo assim, eu cheguei a esse extremo um dia, irmãos, porque como eu já tinha outros netos, e eles começaram a crescer e ficarem já maiorzinhos, eu falava para ele assim: filho, você não vai deixar eu ser bisavô para me dar um neto. Você entendeu, né? Não vai deixar que o meu neto tenha um filho e você não vai me dar um neto. Olha a brincadeira, irmãos. Mas um dia eu estava na minha casa orando, irmãos, pelo meu filho, por todos eles. Deus falou no meu coração a seguinte palavra, preste atenção, amados. Disse assim: não fale mais essa brincadeira do teu filho. Irmãos, quando eu ouvi essa voz, me deu um temor dentro do coração, irmãos. Eu fiquei pesaroso. No mesmo instante, irmãos, eu falei com meu filho: filho, eu preciso falar com você e com a tua esposa. E quando eles vieram, eu disse para eles, primeiro com a minha nora, eu falei assim: Marcela, nome da minha nora, eu quero que você me perdoe por todas essas brincadeiras que eu já falei para vocês. E ela falou assim: não, sogro, eu te perdoo. Mas irmão, sabe quando você quer uma confirmação ainda? Eu falei novamente, eu falei assim: filha, eu quero te pedir perdão, você me perdoa de todo o teu coração? Ela falou: perdoo. E eu falei para o meu filho, a mesma coisa, pedir perdão a ele. Irmãos, passaram uns dias, ele veio na minha casa e falou esta notícia para mim, que eles não podiam ter filhos. E eu falei assim: meu Deus. E eu falei assim, eu falando isso para eles, sem saber o que estava se passando, mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e revelou a verdade. Mas irmãos, este mesmo Deus que revelou, irmãos, um dia ele falou comigo de novo. Ele falou assim: leva os teus filhos na tua casa e faça uma oração sacerdotal por eles. E eu obedeci a voz de Deus, irmãos. Eles chegaram na minha casa, tanto ele quanto o mais velho, que estava passando por uma batalha também, e eu orei pelos dois, fiz esta oração. Passado um tempo, irmãos, chega o meu filho com uma sacolinha na minha casa, colocou em cima da mesa, e ele enfiou a mão dentro da sacolinha e tirou um parzinho de sapatinho azul, simbolizando a gravidez da sua esposa. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, eu estou falando isso aqui, experiência de vida. Mas você está entendendo o que Deus fala ao nosso coração? O que eu disse para você em relação à família, meu amado? Que se nós quisermos uma revolução na nossa vida, na nossa família, nós temos que começar a olhar lá dentro de novo. Sabe por quê? Às vezes nós não olhamos mais. Deixa isso aí, deixa essa sujeira debaixo do tapete. Deixa essa história para lá, não, vamos seguir em frente assim mesmo. Mas irmãos, sabe que um problema que às vezes nós temos na nossa vida, ele não é um problema para quem crê em Jesus, ele é um desafio para nós. Você já imaginou, irmãos, eu estou aqui dando um testemunho do meu filho, já pensou nesta situação que talvez está lá na sua vida?
que você diz assim, não tem solução, e você olhar e dizer: Jesus, eu estou enxergando agora essa situação, e você começar a dizer: Jesus, eu quero uma transformação nisso, porque eu creio no teu nome. Você sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos? Deus responde a oração? Amém. Deus responde a oração. Deus vai transformar esta condição. Irmãos, nós precisamos resgatar o melhor de Deus. A família aqui na face da terra, nós já ouvimos falar muitas vezes que ela não é perfeita, mas ela pode ser aprimorada. Ela pode crescer, meu amado, ela pode dar diversos testemunhos, ainda que não seja o perfeito, mas ela pode dar um testemunho de unidade, de compartilhamento, de respeito e até de amor, irmãos. De repente está lá uma coisa dividida, não há um diálogo. E eu falei sobre esse testemunho brincando aqui com você, mas domingo retrasado, né? Eu preguei aqui na igreja falando sobre casais, e eu falei a respeito da linguagem entre o casal. Às vezes nós não conseguimos falar, e não só entre o casal, entre as pessoas. Às vezes nós não conseguimos ter um diálogo. Às vezes tudo que você fala, a pessoa não quer mais ouvir, porque já está, né, de cabeça cheia. Mas eu disse: existem outras linguagens. E essa brincadeira que eu estava falando para vocês antes aqui de começar a palavra, aconteceu comigo. Olha, é um objeto, é um presente, é um almoço, é um jantar, é um passeio, alguma coisa nesse sentido, até uma flor errada. Um dia ela vai fazer efeito, meu amado, e ela está fazendo efeito 15 anos depois. Irmãos, há solução, há vitória para aqueles que creem em nome de Jesus. Olha, sabe o que pode acontecer na sua casa se você começar a orar e apresentar a Deus sua casa, sua família? Irmãos, a unção de Deus não vai ficar só lá dentro, não. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Posso dar testemunho? Se deixar aqui até meia-noite, eu vou contar bastante. Tem, irmãos. Porque, irmãos, eu não fujo à luta, irmãos. Sabe, eu não fujo à luta. Eu fico lá orando. Minha filha disse que eu fico de madrugada pensando nas coisas que eu digo. Ela que diz. Hoje eu aprendi com ela uma coisa, e é a respeito disso, que fazer as coisas bem feitas dá trabalho. E ela estava lá fazendo um trabalhinho bonito, umas estrelinhas, e eu só vendo ela: nossa, ai que trabalho. Eu falei assim: glória a Deus, minha filha. Dá trabalho fazer coisa boa, dá trabalho conquistar, dá trabalho crescer, dá trabalho desenvolver, dá trabalho. Mas, irmãos, Jesus nos chamou para isso. Ele é aquele que nos dá vigor. Se você orar, Deus vai te dar sabedoria, vai mover o teu coração, vai mover o coração da outra pessoa. E sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu estou lá, todos os dias eu oro, até minha cachorrinha às vezes ora comigo. Ô cachorrinha crente, glória a Deus. Pastor Pet, está vendo? E aí, meus irmãos, eu oro a Deus, oro a Deus. Um dia eu estou lá na minha casa, tranquilo, começaram a bater no portão da minha casa. Um vizinho bateu lá na frente, começou a puxar papo comigo e tal, falando. Daqui a pouco ele falou para mim assim: sabia que eu leio a Bíblia, mas eu não consigo aprender? Você está entendendo? Sabe o que ele pediu para mim, irmãos? Que ele quer aprender a palavra de Deus. Glória a Deus. E tem uma igreja na frente lá, do lado da minha casa, mas ele foi na minha casa. Ele foi lá pedir para mim ensinar a palavra de Deus. E eu estou trabalhando isso para começar a fazer. Meus irmãos, o que nós podemos melhorar na nossa vida? Sabe, se você está tendo brigas lá na sua casa, desentendimentos, se as coisas estão desorganizadas, se há desperdício com coisas, com gastos, programação em excessos, né? Saindo para todo lado.
não faz mais uma refeição juntamente com a sua família, tecnologia demais, né? Celular, negligenciar a fé e fazer comparações. Nós temos que mudar isso, irmãos. E é possível? Então, meus irmãos, eu quero orar por você, pela sua família. Eu posso orar, irmãos? Porque eu fico com uma vontade de orar que você não sabe. Eu fico com uma vontade. Irmãos, eu brinco lá com o pessoal, gente, vem uma vontade violenta em mim de orar, irmãos. E eu tenho que orar. Então, cadê os irmãos? Traz lá para nós aquele